Paz de Cristo Jesus, que Deus vos abençoe. Qualquer coisa vai estar lá no Kawai também, a respeito deste vídeo qual nós vamos falar. Que quebra todo o sistema religioso. De que forma? Os da lei, os que vivem a lei, isto quebra quando se fala de salvação. Porque eu tenho falado sobre salvação. Tirei esses dias para falar sobre salvação, porque eles não sabem o que é salvação e nem crê. Porque eles, quando comentam sobre pecado, os crentes da lei, né? Os crentes da lei dizem assim: eu sou pecador. Os da lei, porque ele tem necessidade de ir ao templo, de oferecer sacrifício, de dar dízimo, de fazer obras, porque ele se sente pecador. Então ele está na lei. Deixa eu ler aqui a Bíblia, porque eu acho que talvez eles creem na Bíblia não. No que a Bíblia diz, não. Eles dizem que crê, mas infelizmente eles não crêem na Bíblia. Ou naqueles homens que escreveram a Bíblia. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo... Eu já li tudo, mas você pode ler todinho, tá? Porque 1 de João fala sobre o poder de Deus. Deus estava com Deus e Deus era o verbo. Fala do poder, só da glória, só de coisa boa. Só de algo sobrenatural. Mas o versículo 29 é o chave para que eu quero falar. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a expressão. Que tira o pecado do mundo. Entenderam aqui? Quando se fala o mundo aqui, veja que João aqui viu Cristo. Não foi um bode, não foi uma... Foi Cristo. João viu Cristo e disse: eis aí, dizendo para as suas ovelhas, que esse aí era que vocês têm que seguir, esse aí é quem vocês têm que aceitar. Porque esse, na verdade, tira o pecado de cada um, uma vez por todas. Se tratando disso, tá aqui, pode ler aí. Eu tenho levado muita paulada na cabeça, principalmente dos meus. Não acredita naquilo que eu estou falando nem nas escrituras. Principalmente os meus. Eu não estou falando dos meus irmãos carnal. Estou falando dos meus irmãos na fé. Porque eu digo que eu sou salvo. Eu não tenho pecado nenhum. Porque eu acredito no que Cristo fez, não nas minhas obras. Eu acredito no que Cristo realizou e no que a Bíblia diz. Porque João aqui escreve a respeito de João e diz que Cristo tira o pecado do mundo, ou todo aquele que aceita Jesus está sem pecado, é nova criatura. Aí os da lei, os meus irmãos na fé, eles vivem na lei, aí eles acreditam que naquela época o sacerdote passava por um processo e tirava o pecado de algumas pessoas. Porém, esse pecado voltava de novo. Por que voltava? Porque era imperfeito. Ou o cordeiro daquela época, somente dizer isso, o cordeiro daquela época era terreno. Aí os cristãos desta época vivem achando que Cristo é terreno. Cristo nunca foi terreno.
É nascido de mulher, mas não é terreno. É por isso que a Bíblia fala que Cristo é perfeito. É perfeito, é do céu. Veio do céu. Ele não é terreno. Veja que os cordeiros daquela época, que se levava para os sacerdotes, tirava o pecado do homem. Tirava o pecado do homem. Ou vocês não sabem disso? Tirava o pecado do homem. Por isso que na época da lei, a lei servia para isso. Para limpar o homem. É tão provável isso que João Batista, quando ele recebe de Deus um ministério, aí agora modifica-se. Deus modifica a forma de tirar o pecado do homem. Por isso que não bateram, João foi expulso. Já falei sobre alguns vídeos aí. Por isso que João Batista não teve que estar dentro do templo. Porque se o João tivesse ficar dentro do templo, João era morto. Assim como foi o Jesus. Não, mas deixa isso aí. Esse assunto é salvação. Então, João, o ministério de João foi de água. Para purificação do corpo. Vá dentro dessa teoria que vocês vão descobrir. Aí, se no Antigo Testamento, na aliança, naquele ritual todinho que se havia, só era se concluído o sacrifício, Deus só recebia o sacrifício quando o cordeiro era morto. Todo ritual que se havia só se concluía quando matasse o animal. Ou vocês não sabem disso? Todo ritual, o templo aberto, os sacerdotes, os levitas, todo aquele aparato só se findava quando o cordeiro era oferecido e recebido. Vocês não sabem disso? Não sabe não. Aí aqui João diz, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Veja bem, o pessoal vinha para João tomar banho e tirar o pecado. Está aqui o texto. Ou senão lá em Mateus, você vai lá em Mateus, no capítulo 4, aí você vai ver do que eu estou dizendo. Aí João tirava o pecado do povo. Só que era sombra. Quando Jesus chega, que João vê, ele disse, está aqui. Vocês não precisam mais tomar banho. Vocês não precisam mais oferecer lá em cordeiro. Porque aqui está o Cordeiro de Deus. Aqui está o Cordeiro. É o Cordeiro de Deus. Foi Deus quem deu para que todo ser humano fosse purificado de uma vez por todas. Hebreu fala sobre isso. Você também não lê Bíblia para isso. Vocês preferem, sabe o que vocês preferem? Que os seus pastores fiquem mentindo e vocês não verificam na Bíblia. Outra coisa, vocês preferem os profetas de hoje, né? Que, eita, lavaxeque, e receba, e por que isso? Não é assim que vocês preferem? Porque vocês preferem acreditar em profeta de Baal, assim como era o povo de Israel. Infelizmente, eu não queria dizer isso, mas vocês continuam nas mesmas ações, recebendo algo de profetas de Baal e sem entender verdadeiramente o que a Escritura está dizendo. Porque esse versículo aqui, ou o contexto todinho, está se falando do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então vocês da lei, vocês do templos, vocês dos pastores aí, prestem atenção. Porque se realmente vocês não foram salvas, seus pecados não foram tirados, então significa dizer que, meu irmão, esse tempo todo que você está na sua nesse seu ministério aí, você está devendo vários bodes.
várias ovelhas você está devendo, porque você não levou para a purificação. Mas eu te mostro um, assim como João Batista te mostrou nesse dia, eu te mostro um na Bíblia que foi o suficiente. Jesus Cristo, está aqui. No dia seguinte, que eu vou concluir, no dia seguinte, viu João, esse que está falando aqui é João Batista, e viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meu querido irmão, se você ainda está com essa tese ainda, que você é pecador, lamento te dizer, meu irmão, lamento muito te dizer, não chame ninguém para a tua congregação dizendo que Cristo salva, porque tu é mentiroso. Tu é mentiroso, porque os teus pecados ele não tirou ainda. Pensem nisso. Forte abraço. Leia as Escrituras, porque elas é o caminho que conduz o homem a Cristo, ou o homem a Deus.